Vou de Bahia. O Bahia fez consulta institucional à CBF para disputar a Copa do Nordeste, mas a tendência é de manutenção do calendário. A confirmação ainda depende da tabela oficial, mas internamente o entendimento é que o Nordestão seguirá sem o atual campeão, algo que não acontecia há mais de 10 anos. Você, torcedor do Bahia, vai me desculpar, tá? Este canal aqui chama-se Nerd Bahia, né? Foi um canal que eu criei para você, torcedor do Bahia. Mas tem passada de pano não, irmão. Eu vou baixar a lenha, viu? Mas antes, olha só o que falou o Thiago Life em relação à eliminação do Bahia da Libertadores da América. Mas o Bahia se complicou porque quis. O Bahia teve muita oportunidade de gol, o Bahia não passou porque não quis. Foi um daqueles jogos do Bahia, e às vezes acontece, quem acompanha e gosta do Bahia sabe, que de vez em quando o Bahia tem uns apagões estranhos desses, assim, uma dificuldade de fazer gol, jogos que o Bahia deveria ganhar e não ganha. Isso ainda acontece, principalmente em mata-mata, né? Acho que o Bahia tem um pouquinho de dificuldade em mata-mata. Mas o Bahia podia ter passado tranquilamente ontem. Muita chance de gol, o Bahia dominou. O Higgins não é um grande time, o Bahia é muito melhor. E aí foi na cobrança de pênalti que o Everton Ribeiro fez uma decisão errada. Tomou uma decisão errada na cobrança de pênalti. E também você vê como o Caro Coroa interfere ali naquele tipo de cobrança. Acho que a pressão era muito maior em cima dos jogadores do Bahia do que do Higgins. E o Bahia deveria ter batido primeiro. Como o Bahia não bateu o pênalti primeiro, o Bahia sempre ficava com a responsabilidade de acertar. E aí chegou no quinto pênalti precisando, né? Eu acho sempre melhor bater primeiro. Não sei se vocês bater pênalti primeiro. Muito bem, eu trouxe aqui a opinião do Thiago, já tem aí 2 ou 3 dias, né, que o Bahia já foi eliminado, então já nem vale muito a pena esse assunto, mas a opinião do Thiago é sempre muito bem abalizada, por isso que eu quis trazer aqui, tá? Você concorda ou não com o que falou o Thiago Life? Deixa aqui seus comentários aqui na parte de comentário deste vídeo. O link do canal do Thiago Life, o Thiago, vai estar também na descrição do vídeo. Agora, vamos à reportagem de origem deste vídeo. Ceni de saída, Bahia fora da Copa do Nordeste? O que sabemos do futuro do Esquadrão de Aço após eliminação na Libertadores? Essa é uma reportagem do portal da ESPN, feita pelo Elton Serra. O Bahia caminha para ficar fora da edição de 2026 da Copa do Nordeste, após eliminação na segunda fase da Conmebol Libertadores. O clube realizou consulta institucional à CBF para tentar disputar a competição, mas a tendência é de que não haja alteração no que já estava previsto no calendário. A ausência está ligada ao desenho do calendário nacional e internacional para a temporada, com a participação em competições continentais e o consequente aumento de datas ocupadas. A CBF optou por não incluir os clubes que participam de Libertadores e da Sul-Americana, já que usará as semanas em que os torneios de Conmebol serão disputados para encaixar a Copa do Nordeste. Agora eu dou uma pausa aqui na reportagem para fazer um comentário, tá? A reportagem começa assim, ó: o Bahia caminha para ficar fora da edição. Gente, eu acho isso, com todo respeito, eu acho esse tipo de declaração por um jornalista querer chamar o povo de imbecil. O Bahia nem deveria ser cogitado, olha só, nem deveria ser cogitado no calendário 2026 do Bahia a participação do Bahia na Copa do Nordeste, gente. Quando você for falar do calendário do Bahia de 2026, você poderia contabilizar 3 ou 4 situações. Campeonato estadual, sim, o Bahia jogaria campeonato estadual. Copa do Brasil, sim, o Bahia vai jogar Copa do Brasil. Campeonato brasileiro, sim, o Bahia vai jogar campeonato brasileiro, seja Série A, Série B, Série C, não importa, é Série A, o Bahia vai jogar. Então essas 3 competições, estadual, Copa do Brasil e Série A do brasileiro, nós podemos incluir no calendário, porque desde o ano passado a gente já sabe que o Bahia vai jogar. E Libertadores da América, que seria a 4ª competição. Uma possível 5ª competição seria a Sul-Americana. Caso o Bahia chegasse na fase de grupos da Copa Libertadores da América, fosse eliminado ali, caísse para a Sula, beleza, o Bahia continuaria. Então o Bahia, eu falei até 3 ou 4, mas não. O Bahia teria 4 ou 5 competições para disputar oficialmente em 2026. Nenhuma delas é a Copa do Nordeste, porque no calendário do Bahia para 2026 não inclui a Copa do Nordeste, porque o Bahia
Por mérito, por ter ficado na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro no ano passado, por ter pego uma vaga na Libertadores da América ou na fase prévia da Libertadores, vai jogar um torneio internacional. Então, devido ao novo regulamento do Campeonato Brasileiro deste ano, do futebol brasileiro, melhor dizendo, deste ano, o Bahia está fora da Copa do Nordeste. Então você é um jornalista, né? Um cara consagrado, moral. Você começa um texto dizendo: o Bahia caminha para ficar fora. Caminha para ficar fora não, companheiro. O Bahia não está na Copa do Nordeste. Se o Bahia entrar na Copa do Nordeste agora, porque está pedindo, já que foi eliminado, é na caneta, é na lábia. Porque oficialmente, devido ao regulamento deste ano do futebol brasileiro, o Bahia está fora. Mas o Bahia está fora não foi por incompetência de não conseguir uma vaga na Copa do Nordeste, não. Até porque o Bahia é o atual. O Bahia está fora porque teve a competência de se classificar para um torneio internacional, segundo as regras da CBF deste ano, e aí não joga torneio regional, simples. Para mim, youtuber que considera a Copa do Nordeste como possível torneio no calendário deste ano, jornalista e tudo mais, está errado, está enganando o torcedor. Você, torcedor do Bahia, você é muito enganado todos os dias, gente. Vocês não se ligaram nisso, não é? Vocês são enganados por influenciadores que enchem os vídeos deles, enchem os vídeos com imagens da TV Bahia, colocando Rogério Ceni cobrando falta, colocando a tia da cozinha, um monte de besteirada da TV Bahia, coisa que talvez você não quer ver, porque você não quer ver essas besteiras, seu tempo é muito curto. E aí, influenciadores, canais aí do Bahia enchendo chouriço para contabilizar tempo e poder monetizar o seu videozinho bonitinho. Você é enganado não só dessa maneira, como por capas de clickbait também, de diversos por aí, né, falando uma coisa ou outra. Você está sendo enganado agora por essa reportagem que diz: Bahia caminha para ficar fora da edição 2026 da Copa do Nordeste após eliminação. Gente, o Bahia não caminha para nada, o Bahia já está fora. O Bahia já estava fora, não caminha para nada, já estava fora. Foi decidido desde o ano passado, ok? Você, torcedor do Bahia, abre o olho, você é enganado todo dia, cara. Toma vergonha, porra. Vamos continuar. A confirmação formal ainda depende da divulgação definitiva da tabela e dos documentos operacionais da competição. Mas internamente, o entendimento é de que o Nordestão seguirá sem o atual campeão. Cenário que não ocorria há mais de uma década. Para o Bahia, por outro lado, a decisão está alinhada ao reposicionamento competitivo do clube nos últimos anos, priorizar calendário nacional e internacional diante do número elevado de jogos previsto para a temporada. Aí eu não entendi, gente. Eu fico sem entender. Peraí. Para o Bahia, por outro lado, a decisão está alinhada ao reposicionamento competitivo do clube nos últimos anos, priorizar calendário nacional e internacional diante do número elevado de jogos previstos para a temporada. Se o Bahia quer priorizar devido ao número de jogos, por que quer jogar a Copa do Nordeste? O bom para o Bahia agora realmente é focar, cair de cabeça na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, porque vai ter tempo de descansar, não vai ter desculpa de calendário nem nada. Então, realmente, essa parte aqui do texto eu não entendi nada, tá? Ou eu sou burro, ou quiseram me fazer burro, só pode ser. Rogério Ceni mantido. A eliminação precoce do Bahia na Libertadores não muda também o planejamento do departamento de futebol. Rogério Ceni, que tem contrato até o fim de 2027, está mantido no cargo. A alta cúpula tricolor não cogitou a demissão do treinador após a derrota para o O'Higgins nos pênaltis na última quarta-feira. E aí os próximos jogos do Bahia, tá? Contra a Juazeirense na Fonte Nova no dia 28, tá? Horário de Brasília, ou seja, neste sábado, pelo Campeonato Baiano, jogo único, semifinal do Campeonato Baiano na Fonte Nova. Depois, contra o Vitória no dia 11 de março, às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo também é na Fonte Nova. E o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 15, o jogo é fora, o jogo é no Beira-Rio. E como eu disse para vocês, que esse aqui é um canal feito pro torcedor do Bahia, mas eu nunca vou mentir, nunca vou enrolar vocês, eu sempre vou ser sincero
Vai aí mais um choque de sinceridade. Em 2025, quando o Ceará ainda estava em colocação de Sul-Americana, o Ceará falava em querer jogar a Copa do Nordeste, mesmo sabendo que estava com a vaga da Sula meio garantida. O time acabou sendo rebaixado e vão jogar a Copa do Nordeste, mas antes mesmo eles já falavam em querer jogar o Nordestão. Agora, no meu ver, o Bahia quer jogar a Copa do Nordeste porque fracassou na Libertadores e seria uma maneira de enganar o torcedor, já que possivelmente a chance de título seria grande. E claro, os babões do Grupo City esqueceriam o fracasso. É simples, gente, os babões do Grupo City iriam esquecer o fracasso deste ano. Fracasso deste ano que o Bahia foi eliminado na pré-Libertadores por um time irrisório, que é o O'Higgins. É simples, gente, é simples, tá? Então, se o Bahia, na caneta, tentar entrar na Copa do Nordeste, a sorte é sua. Eu até acharia bom se o Bahia entrasse, sabe? Porque se o Bahia perdesse a Copa do Nordeste, se o campeão fosse Fortaleza, Ceará, Vitória, Sport, qualquer outro, menos o Bahia, seria mais uma vergonha no calendário do Bahia deste ano. Resumindo, o Bahia agora está pedindo arrego, querendo jogar um torneio que ele não estava classificado para jogar, devido às novas regras do futebol, do calendário do futebol brasileiro, já que ele competentemente conseguiu vaga no torneio internacional, aí fracassou para enganar você, para iludir você, torcedor, com mais um possível título da Copa do Nordeste, fazendo você esquecer a vergonha que foi que o Bahia passou na última quarta-feira na Arena Fonte Nova, que talvez você, que está vendo esse vídeo, estava lá e presenciou com seus próprios olhos. Só se deixa enganar quem quer, viu, galera? E outra, sobre o Ceará, é verdade, viu? Na época, o Ceará estava com uma pontuação de classificação de Sul-Americana no Campeonato Brasileiro e eles já falavam em querer jogar a Copa do Nordeste, mesmo se jogassem a Sul-Americana. A torcida do Bahia, não. Principalmente lá no meu outro canal, Nerd Futebol, quantas vezes eu vi a torcida do Bahia dizendo que nada, nós agora estamos em outro patamar, a Copa do Nordeste é para vocês. Gente, eu vi e li muitos comentários soberbos de alguns torcedores do Bahia dizendo que agora estavam em outro patamar, que a Copa do Nordeste era para gente, era para nós, torcedores de clubes que não jogávamos Libertadores. Agora se desescreve aí se você quiser. Tchau.